Olá, alunos e alunas do canal, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade nas nossas aulas de Android com PHP. Demorei um pouco aí para poder voltar com essas aulas, mas já estou de volta aí para que possamos terminar esse aplicativo. Então, esse aqui foi o projeto que nós criamos na última aula. Eu estou aqui com o emulador aberto, com o projeto em execução, que é esse projeto aqui. E agora nós vamos criar um formulário que vai ser responsável por realizar o login. Esse main activity aqui eu vou deixar por padrão, eu não vou excluir ele, já que quando eu realizar o login eu vou chamar essa janela aqui. Então vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer? Vamos criar aqui um novo activity vazio. Vamos vir aqui activity. Vamos selecionar aqui um empty activity. Não vou colocar aqui, por exemplo, um login activity, já que ele vai criar classes aqui que eu não quero trabalhar com ela. Eu só quero trabalhar com o básico. Então eu vou estar criando aqui um layout simples, algo bem simples para a gente poder demonstrar essa integração com o nosso projeto em PHP. Então vamos colocar aqui login activity. Então o nosso layout que já foi alterado, vai ficar dentro desse mesmo pacote aqui, a linguagem vai ser Java. E depois futuramente a gente trabalha aí com a linguagem Kotlin também. Vamos finalizar e vamos aguardar aí o Activity sendo criado. Então o Activity já foi criado e agora nós vamos começar a criar o nosso layout de uma maneira aí bem simples, sem muito aí detalhe. Então eu não vou ficar me preocupando aí com o layout. Conforme falei com vocês, a minha principal preocupação aqui é essa integração com o PHP. Então vamos abrir aqui o nosso layout, ó. Temos aqui, ó, já visível aqui na tela. Então o que eu vou fazer aqui? Nós vamos utilizar esse constraint layout aqui para poder criar o layout da nossa aplicação. Então eu vou fazer o layout aqui um pouquinho diferente do que eu apresentei para vocês no início desse tutorial, mas o objetivo aqui vai ser o mesmo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, ó, dois componentes do tipo teste. Só que aqui, ó, eu vou utilizar aqui o teste input layout. Então esse aqui vai ser o nosso teste input layout que nós vamos estar adicionando. Eu vou adicionar dois tipos. Então aqui, ó, ele está pedindo para poder adicionar a biblioteca que nós vamos estar utilizando esse teste input layout. Vamos clicar em OK para que o Android possa adicionar esse componente no nosso projeto. Na verdade está criando aqui um vínculo lá aqui no nosso arquivo Gradle. Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, ele já deve ter adicionado a biblioteca que é responsável aqui, ó, que é responsável por utilizar aquele componente teste input layout. Então vamos voltar aqui, já foi adicionado, ó. Pronto, aqui depois a gente vamos ajustar ele aqui depois na nossa interface. Vamos adicionar aqui mais um segundo componente aqui e vou adicionar também um botão. Esse botão aqui, ele vai chamar um segundo formulário que vai ser responsável por registrar o usuário na nossa aplicação para que nós possamos realizar o login posteriormente. Então vamos adicionar esse botão aqui. Então como que vai ficar essa dimensão aqui dos nossos componentes? Eu vou colocar aqui, ó, na margem, utilizando aqui o constraint layout. Vejam só que aqui nós temos o local que a gente pode estar adicionando margens para os nossos componentes. Então aqui vai ficar como? Aqui eu vou ligar essa parte superior aqui no topo do nosso layout. Eu vou colocar aqui, ó, no nosso layout, vamos colocar aqui, ó, 100. Pronto, vai ficar mais ou menos nessa distância. Aqui ó, também, ó, eu vou colocar também uma distância aqui nas laterais. Eu posso clicar nesse símbolo de mais aqui, que já vai criar o vínculo para mim aqui na lateral. Vamos colocar aqui uma distância padrão, 16 e 16. Aqui eu vou fazer o mesmo, só que aqui, ó, eu vou vincular esse componente aqui, vai ficar alinhado com o componente que está acima dele, que é essa caixa de texto aqui, ó, tá?
Eu vou colocar aqui uma distância de 8 dp, na verdade, tá? Seria aqui 16 dp e 100 dp, tá? Então aqui também vai ser a mesma coisa, 16 também. Beleza? E esse nosso botão, eu também vou colocar uma distância para ele também. Então aqui vai ficar como, ó? Vou colocar aqui, vinculado com esse componente aqui. Vou colocar aqui uma distância, vou deixar um pouco mais abaixo, vou colocar aqui 32. Esse meu botão também vai ter uma distância aqui nas laterais, aqui e aqui. Só que eu vou colocar 16, 16 e vou fazer com que ele ocupe aqui o maior espaço disponível, que vai ser utilizando essa opção aqui, ó, essa propriedade aqui. Pronto. Então vai ser a largura que o meu componente vai estar utilizando. Agora também eu vou colocar aqui um componente que vai funcionar como um processo, que seria o nosso progress bar. Eu vou pegar esse daqui, vejam só que os dois aqui são o mesmo tipo, só que com layouts diferentes que já estão pré-definidos aqui para o nosso projeto. Então vou pegar esse cara aqui e colocar aqui. Então aqui também eu vou seguir o mesmo procedimento para o carregamento aqui do nosso layout, só que aqui eu vou colocar com a parte daqui de cima, com a parte inferior do nosso componente aqui, aqui também e aqui também, tá? Então aqui ele vai estar relacionado com toda essa nossa área do nosso layout. Se eu quiser aqui, eu posso também fazer ele colocar aqui a dimensão dele maior, mas só que eu não vou me preocupar com isso aqui agora. Vamos salvar esse nosso projeto e vamos dar um nome para esses componentes para que nós possamos estar utilizando ele posteriormente. Então aqui, ó, esse nosso componente aqui, ó, que é a nossa caixa de texto, eu vou chamar ele aqui, ó, de, cadê aqui na propriedade, vamos colocar aqui, ó, cadê? Opa. Aqui, ó, o nosso ID aqui, tá? Veja só que não está aqui embaixo, não, tá? Aqui os demais atributos, ó. Então esse ID aqui, ó, eu vou colocar EDT usuário. Aqui, vejam só, ele está falando se eu quero atualizar o arquivo XML e todas as referências. Então, eu vou colocar aqui yes. Aqui também eu vou utilizar a mesma coisa. Essa caixa de texto aqui eu vou colocar como EDT senha. Então, vai ser aonde que eu vou estar digitando o meu usuário e minha senha, tá? Então, vai ser esses dois lugares aqui. Então, com os componentes selecionados aqui, vejam só que tem uma informação do escrita hint, que são, aqui no caso, que seria a dica, o que será digitado nesses dois campos. Então, o que eu vou falar? Nós temos aqui, ó, a propriedade hint, que eu vou colocar aqui um outro valor. Então, como que eu vou colocar esse valor? A gente vai clicar aqui nesse botão aqui, ó, do lado aqui da propriedade. A gente vai criar um arquivo, não, a gente vai criar um recurso que vai estar associado a esse tipo de informação. Então ele vai já trazer para o usuário ali qual que vai ser o valor que ele deve informar. Nesse caso aqui eu vou criar aqui um novo recurso. Qual que vai ser o nome desse recurso? Hint. Estou utilizando aqui o mesmo nome da propriedade. Usuário. Usuário. Então aqui qual que vai ser o valor? Esse valor aqui é o que vai estar visível para o usuário que está utilizando a aplicação, tá? Então vou colocar aqui usuário. Então veja só que já apareceu aqui usuário para mim. Aqui nesse segundo campo também vai ser a mesma coisa. Vamos clicar aqui. Hint. Senha.
e senha. Então vejam só que apareceu senha aqui. Então se você quiser alterar esses valores, você pode vir aqui também, ó, na pasta has values strings. Então você vai ter aqui, ó, os valores que acabamos de criar. Inclusive nós temos aqui também, ó, o app name, que é onde você altera o nome da aplicação. Então vamos voltar aqui no login e vamos colocar um nome para esse botão, tá? Esse botão aqui, vamos colocar aqui um outro botão que não pode faltar, que é o botão para logar. Então aqui eu tinha falado que seria o botão para registrar o usuário, mas devemos colocar aqui um botão para logar. Eu vou utilizar eu vou fazer o seguinte: esse primeiro botão que eu coloquei aqui vai ser o para logar e esse segundo aqui vai ser para registrar o usuário. Aí eu vou fazer o seguinte: vou alinhar ele com esse botão daqui de cima, ó. Colocar aqui. Ele vai se alinhar também nas laterais aqui. Vamos colocar aqui 16. Aqui eu vou colocar para ele poder ocupar a área total do nosso componente aqui, tá? Só que aqui eu vou colocar 16 também e 16 também. Aí como que vai ser aqui? Match Parent. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? É que nesse caso aqui a gente pode até descer um pouquinho esse Progress Bar. Aqui nesse botão a gente vai chamar ele de btn. O ID dele vai ser btn logar. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, o ID dele btn logar. O texto dele vai ser logar, que seria nessa propriedade teste aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, o name dele, a propriedade teste dele como vamos utilizar da seguinte maneira: teste logar. E aqui vai ser o comando para registrar um novo usuário. O ID aqui vai ser btn registrar. E aqui vamos colocar teste registrar. E aqui vai ficar registrar. Pronto. Então, esse aqui vai ser o layout da nossa aplicação. Se a gente executar aqui agora, no meu caso aqui, o meu aplicativo já está em execução. Então, se por acaso vocês startaram o emulador, ou não startaram ele, vai ficar esse ícone dessa maneira aqui. Basta clicar nessa setinha de execução e aguardar o emulador ser executado e também a aplicação ser executada no emulador. Então eu sempre aconselho já deixar o seu emulador já aberto para executar aí o seu aplicativo. Só que aqui abriu o layout principal, que seria esse main activity. Vamos fazer com que esse login activity seja o principal a ser chamado. Então como que nós vamos fazer isso? Vamos vir aqui no Android Manifest, vamos copiar isso daqui, ó, copiar não, vamos recortar esse intent filter e vamos passar aqui para o login activity, que é essa tag aqui, ó, tá? Então o que vai acontecer? Nós estamos mudando, fazendo com que esse activity seja o principal e ser o primeiro a ser chamado. E agora é só atualizar a nossa aplicação. Então a nossa aplicação vai ser atualizada aqui conforme a nossa alteração. Então esse daqui é o nosso layout. Vejam só que o nosso progress está rodando aqui, tá? A gente pode até descer um pouquinho mais esse progress aqui. E quando a gente clicar no botão logar, a gente vai desativar os demais campos, beleza? O que nós vamos fazer aqui agora apenas para poder finalizar? Esse carinha aqui eu não quero que fique visível quando for chamado para realizar o login. Vamos alterar uma propriedade dele, que a gente vai tornar ele, a visibilidade dele, vamos deixar ele invisível, tá? Então vamos vir aqui nessa propriedade aqui, ó, e vamos colocar como gone. Opa, gone não, vamos colocar invisible. Pronto. Então aqui eu não vou visualizar mais esse componente na tela quando o meu formulário de login ficar visível na tela. Então vejam só,
como que ficou o nosso formulário. Beleza? Clicou no logar, não vai acontecer nada. No registrar também não vai acontecer nada. Então, esse daqui é o nosso layout para realizar o login da nossa aplicação. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curtem o canal, curtem o vídeo, compartilhem o vídeo e deixem aí as suas dúvidas nos nossos comentários. E na próxima aula eu vou criar aqui o layout para o formulário de registrar usuário. E depois, posteriormente, fazendo aí os vínculos com a nossa aplicação PHP. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.